noite. É uma alegria estar com vocês hoje. Aí hoje ainda é dia de ceia, que é um momento que a gente vai relembrar o sacrifício de Cristo. E para estar dando o começo desse culto, eu gostaria de ler o Marcos, capítulo 15, do versículo 15 ao 20. Aí se vocês quiserem me acompanhar nas suas Bíblias, fiquem à vontade. A palavra de Deus está escrita assim em Marcos. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório. Reuniram toda a tropa. Vestiram-no com manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Palavra de Deus até aqui. Esse aqui é o relato de Marcos sobre o momento onde o nosso Senhor ele é condenado à morte por Pilatos e pelo Sinédrio. E sabemos que Jesus deu o seu corpo em favor de nós. Corpo esse que foi esmurrado, foi espancado, foi cuspido, foi açoitado e foi crucificado. E na época, os chicotes dos romanos, na ponta deles tinha um pedaço de metal, uma bola de metal ou um pedaço de osso afiado. Então toda vez que Jesus era açoitado, esses chicotes batiam nas suas costas, chegando até a cortar a carne dele, mostrando seus ossos e seus órgãos. E você imagina a dor que nosso Senhor sofreu. E quando os cravos foram pregados em seus pulsos? Segundo os médicos, nós temos um nervo que vai do ombro até as pontas dos dedos. Você já bateu o cotovelo e já sentiu aquela dor enorme? Parece um choque, paralisa todo o braço? Segundo os médicos, é essa dor que Jesus sofreu. E muito pior, porque os cravos que foram colocados em seus pulsos dilaceraram o seu nervo. E que hoje, como é ceia, que nos traga à memória tudo que o sacrifício do Senhor Jesus e tudo que ele sofreu. E eu estava lendo um livro bem interessante. E o autor ele traz um pensamento mais ou menos assim, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, cada vez que eu peco, é como se eu estivesse enfiando um cravo em seu pulso. Cada vez que eu tenho um pensamento pecaminoso, é como se eu estivesse colocando uma coroa de espinho na sua cabeça. E pois ele sofreu e levou toda a ira de Deus sobre si para pagar nossos pecados. Que possamos refletir sobre seu sacrifício e clamemos por graça, uma graça transformadora que nos faz mais gratos, menos pecadores e mais parecidos com Cristo. Amém? Convido a todos a se levantar para a gente estar orando. Senhor Jesus, graças te damos. O Senhor é o bom pastor que deu a tua vida pelas ovelhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez carne, o Senhor desceu dos céus e se fez pecado para ser um sacrifício aceitável a Deus. O Senhor levou naquela cruz toda a ira santa de Deus que nós não podíamos pagar. Obrigado, Senhor, por tão grande feito, tão grande amor que o Senhor tem por nós. Que o Senhor possa estar nos transformando. Derrame a tua graça transformadora, que possamos estar saindo daqui buscando ser mais parecidos contigo, buscando ser menos pecadores, buscarmos ser mais gratos pelo teu grande sacrifício.
que o Senhor possa estar nos guiando nessa noite, não só nessa noite, mas em toda a nossa vida, que o Senhor seja realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tudo que nós fazemos, tudo que nós possamos, tudo que nós pensamos seja para a honra e glória do Senhor. Abençoe essa noite, que é a noite de ceia, que possamos refletir se nossa vida está de acordo com os teus ensinamentos, que o Senhor possa estar transformando nossos corações a ser um coração obediente, um coração igual ao teu. O Senhor abençoe os louvores, que abençoe os cânticos dessa noite, que tudo que seja feito para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, que eu oro e te peço. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Como é bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor e engrandecer o nome dele. Como o Daniel disse hoje, não que os outros cultos não sejam especiais, mas esse também é. Nós estaremos relembrando aquilo que Cristo fez por nós. A graça, né? O favor imerecido. Algo que nós não merecíamos. Mas Jesus, ele veio com seu grande amor e ele morreu por nós. Então nós somos gratos por isso. Graças a Deus. Amém? Fique em liberdade. Você entoar a sua voz, cantarmos junto conosco, fechar os olhos, levantar as mãos, engrandecer o nosso Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. Amém? Meu
Então, se quiserem depositar a oferta, o dízimo na casa do Senhor, aqui tá bom? Fiquem à vontade. Deus abençoe. Amém, querido. Graça e paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos passar para a celebração da ceia do Senhor. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Né? Amém? Todo mundo achou? 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 26, nós vamos estar lendo. Fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Muito bem, queridos. Pode se assentar. Eu só vou pedir só para a Leni e o Daniel estarem aqui à frente para ajudar a estar distribuindo, né, para os irmãos esses dois elementos. Pão, né, que tem a simbologia, né, do corpo de Cristo, e o suco da uva, ou o vinho, que tem a simbologia do sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós naquela cruz. Né? Bom, como nós sempre falamos, todas as vezes que nós participamos de ceia do Senhor, existem sempre essas três pontos importantes acerca da ceia que a gente não deve esquecer jamais. Primeiro, lembrar que ao participar da ceia, nós devemos trazer à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Por isso que todas as vezes que participamos da ceia, nós sempre vamos trazer à nossa mente, à nossa memória, aquilo que Cristo fez por nós. O seu sacrifício e os benefícios que o sacrifício dele proporcionou para cada um de nós que cremos, né, no seu nome. Segunda coisa é entender, né, que é um privilégio para todos nós que participamos da ceia do Senhor fazer parte dessa mesa. E é como nós sempre falamos, né, se alguma autoridade nesse mundo nos convidasse a fazer parte de uma mesa, não sei, de um café, de um almoço, de uma janta, seja o que fosse, já seria motivo de grande honra, humanamente falando, nós podemos sermos convidados e participarmos desse momento com essa autoridade. Agora imagina, nós entendemos que nós estamos participando da mesa cujo Senhor, obviamente, ele está presente espiritualmente, acima de tudo, junto com os nossos irmãos. Então a gente sabe que participar da ceia do Senhor também é o quê? É um privilégio, né, nesse sentido, né, porque nós fazemos parte também dessa mesa. Outra coisa importante quando nós vamos participar da ceia, não só a gente deve trazer a nossa mente, né, essa questão do sacrifício de Cristo, não só devemos ter na nossa mente, né, que é um privilégio fazer parte dessa mesa, mas também nós temos que ter a esperança de que um dia o Senhor vai o quê? Voltar. Então, a orientação dele é que a gente faça até a volta dele, né? Em memória dele, nós vamos estar fazendo isso. Então, às vezes as pessoas questionam até quando nós vamos ter que fazer essa celebração que nós fazemos aqui. Nós temos que fazer isso, né, continuamente até a volta do Senhor, e lembrando que isso vai prosseguir também no novo céu, na nova terra. Nós vamos participar da grande, né, ceia do Senhor, e aí, obviamente, com todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, né? E aí vamos ter a bênção de podermos nos unirmos como igreja, como irmãos em Cristo, para podermos celebrar isso, e aí a bênção maior ainda diante do nosso próprio Deus, né? Então isso vai ser algo grandioso. Então essas três coisas, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós sempre temos que trazer na nossa mente isso. Ao comer do pão, o texto deixa bem claro, né, que esse pão é apenas uma simbologia do corpo de Cristo. E isso é importante a gente entender, porque dentro da teologia católica, né, eles acreditam que na missa esse pão ele se transforma literalmente no corpo, né, do Senhor. Né? E esse é um ponto assim que é problemático nesse sentido, justamente porque Jesus está fazendo, ele estava presente, né, obviamente que ele não poderia
está falando do corpo dele literal, mas ele está usando uma coisa simbólica, para lembrar aquilo que ele faria através do seu corpo, que é, no caso, o seu sacrifício. Então, nós devemos trazer à nossa memória o quê? Justamente aquilo que Jesus fez. Não é acreditar que o pão vai se transformar em corpo literal, né? E esse era um pensamento que as pessoas tinham na época, que quando os cristãos iam participar da ceia, eles falavam que os cristãos participavam de uma festa meio esquisita, né? Onde as pessoas comiam carne humana e onde as pessoas bebiam sangue humano, né? Então era uma ação de canibalismo, literalmente, um ritual meio que satânico nesse ponto, né? Mas óbvio que Jesus, quando ensinou isso, ele está falando de uma coisa simbólica, né? O pão não vai transformar jamais no corpo, muito menos o suco da uva, o vinho, vai se transformar no sangue do Senhor. É uma coisa simbólica, é para trazer a sua memória, a sua mente aquilo que Cristo fez. Isso é importante, porque nós, seres humanos, temos a tendência a ficar esquecendo as coisas, e para isso é a necessidade da gente ficar repetindo. Nós temos que repetir continuamente para que aquilo fique guardado na nossa mente. É exatamente isso que os pais fazem com relação aos filhos, é exatamente isso que os professores fazem com relação aos alunos, ou seja, ele precisa todo momento estar sendo relembrado de coisas para não perder, né, a ideia a respeito daquilo, né? Então, isso é importante para nós cristãos. Nós precisamos ter consciência acerca do que é a ceia do Senhor, trazer à nossa mente continuamente aquilo que Jesus fez e, obviamente, repassar essas informações também para aquelas pessoas que um dia virão ou tenham dúvida acerca disso, né? Então, é o nosso papel também fazer isso. Então, quando nós participamos da ceia, nós precisamos sempre ter essas três coisas em mente. Primeiro, lembrar do sacrifício dele, o que Jesus fez por nós. Segundo, saber que é um privilégio fazer parte dessa mesa. Terceiro, né, a esperança que todo cristão tem de que um dia esse mesmo Senhor voltará, né, para buscar a sua igreja, e a promessa é clara. E aí também traga à sua mente, né, obviamente simbolicamente falando, a representação de ceia. Ao participar da ceia, lembre-se que os discípulos estavam com quem? Com Cristo, né? Isso quer dizer então que eles estavam relacionando com o próprio Deus. Havia uma relação, e além do próprio Deus, havia uma relação com os irmãos, e é o que nós falamos. Ceia do Senhor, celebração de ceia, né, se a gente for perceber, a gente vai ver literalmente a simbologia de cruz, porque é isso que a cruz significa, né? A relação do homem com Deus e a relação do homem com o homem, né? É literalmente uma cruz, né? A cruz, ela tem essa simbologia dessas duas relações que são importantíssimas, e obviamente que depende da relação horizontal, depende muito da relação que nós temos na vertical com Deus. Então, se nós mantemos uma relação boa com Deus, com certeza essa ação vai ser favorável com relação aos homens, né? Então, a gente vê literalmente essa ação, essa relação entre Deus e nós, e a relação entre nós conosco mesmo, né? Então, é cruz, né? A simbologia de cruz. Então, traz isso também à nossa mente, né? E a gente precisa sempre, ao fazermos isso, temos essa ação também de gratidão, porque a gente sabe que se não fosse Jesus, ao fazer isso, estaria literalmente perdido. Porque o sacrifício que Deus exige de nós, ele tem que ser perfeito. E nós não somos perfeitos. Você, por mais boa pessoa que você seja, jamais nós vamos conseguir satisfazer a justiça de Deus, porque exige perfeição. E perfeito nós sabemos, só Deus é perfeito e nós não somos perfeitos nesse sentido, jamais então Deus aceitaria. E por aí a gente vê então que nós já estaremos o quê? Literalmente condenados por causa dessa ação. Por isso que Cristo precisou vir para pagar o preço no nosso lugar, para nos substituir, para poder, através do sacrifício dele, nós pudéssemos ter vida através dele, né? E os nossos pecados serem perdoados. Aquilo que nos condenava já não vai nos condenar mais. E em Cristo nós temos essa libertação, essa liberdade e a bênção de poder agora usufruir dessa vida com Deus através do quê? Do sacrifício que ele realizou para mim, e por vocês e para todos aqueles que crerão um dia e que creram, né? Então isso é muito importante. Por isso então, mediante a isso, eu queria convidar aqueles que vão estar participando da celebração da ceia, e a gente sempre traz essa orientação que primeiro, né, que a pessoa obviamente seja cristã, né? Até porque não tem o porquê você participar de uma coisa que você não professa, não crê.
né? Então não tem sentido. Eu não creio em Jesus, eu vou estar participando de algo que está relacionado à pessoa dele. Então não tem sentido, né? Então todos aqueles que participam precisam, obviamente, professar a fé cristã. Segundo, né, que sejam batizados nas águas em qualquer igreja evangélica. Isso é independente se é Betel ou se é outra denominação, não importa. Se você já foi batizado nas águas, você é membro do corpo de Cristo, você também pode participar, não tem problema nenhum. Terceiro, né, que você também esteja em comunhão com o Senhor. Quando a gente fala de em comunhão com Deus, nós não estamos falando no sentido de perfeição, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que ter comunhão com Deus exige você ser perfeito. Perfeito ninguém é. Infelizmente, nessa natureza, não tem como você ter essa posição de perfeição. Mas se você estiver em comunhão, procurando fazer aquilo que realmente Deus quer, né? Seguindo as suas orientações, independente se um dia você falhar ou não, mas ter o desejo de consertar. Tem pessoas que não participam da ceia porque brigou, né, com o cônjuge, veio, aí se sente indigno de participar. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer é, se você está disposto a perdoar, né, que é o caminho, né, a Bíblia fala bem claro, né, que nós temos um advogado perante ao Senhor, né, que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, então não tem o porquê você não participar. Mas que você tenha esse coração, saindo daqui, eu vou me consertar com fulano, com Beltrano, seja lá quem for, né? Então não há essa necessidade. Mas tem muita gente que pensa que não pode tomar por causa disso. Então vai depender muito do propósito do seu coração e do desejo de você realmente querer fazer aquilo que realmente o Senhor deseja e quer, né? Então é muito importante termos essa ação, esse entendimento, porque tem muita gente que deixa de participar justamente porque fez algo, ou porque está mal com alguém, ou porque não perdoou, coisa parecida. Mas o que Deus quer é que você realmente se conserte, né? Que você confesse, que você perdoe e participe da ceia, porque realmente é bênção nós participarmos da ceia do Senhor, justamente porque a gente traz à nossa mente tudo isso que Cristo fez por nós, né? E o desejo de Deus é exatamente esse, que a gente faça aquilo que Ele quer, né? Que a gente cumpra com os propósitos dele. Então não haveria o porquê de você não estar participando, né? E também a gente sempre fala, né, que pessoas que têm vícios assim, né? No caso, que fuma, que bebe, ou que tenha outros tipos de vícios, aí você vai perguntar, mas o crente às vezes é preso a essas coisas assim? E a gente faz isso simplesmente só por preservação, irmãos. Preservação da imagem da igreja, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, existe muita essa ação das pessoas quando percebe que fulano é crente, mas fuma, fulano é crente, mas bebe, e está lá participando naturalmente da ceia, isso traz muito escândalo para a igreja. E é por isso que a gente sempre orienta as pessoas a se libertarem desses vícios para poder participar, isso justamente para evitar, né, que as pessoas realmente tomem um posicionamento assim e acabem trazendo problemas, né, como consequência dessas ações. Então a gente orienta as pessoas também nesse ponto a se livrar dos vícios para depois também estar participando de forma natural, né? Então isso é muito importante para que a gente mantenha sempre a pureza da igreja e para que as pessoas entendam que as coisas não são assim, né? Até porque se você permite que uma pessoa que tenha vício participe, então você vai ter que permitir qualquer coisa, né? Nada vai ser mais impedido, né? E a gente sabe que isso não é bom. A gente entende que o ser humano ele precisa de freios, precisa de coisas que realmente limite as ações dele, senão ele acaba entendendo que ele pode realmente ser livre para fazer qualquer coisa e vai continuar fazendo, justamente porque não existem limites, né? Então a gente precisa realmente orientar, é assim em qualquer lugar, né? Nas fábricas é assim, tem também regras, em qualquer lugar que você vai estabelecimento tem regras, e se você não submete, terá suas consequências, né? E com Deus não é diferente, né? Deus quer que a gente realmente se porte, né, da forma como Ele quer, para evitarmos de termos consequências nesse sentido, para evitarmos de escandalizarmos outras pessoas, e é importante que a gente siga essas orientações. Então, se você se enquadra nisso, eu peço para que você se coloque de pé, né, e eu vou pedir, tanto para o Daniel, para a irmã Leni, para eles orarem por esses dois elementos. A Leni vai estar orando pelo pão, que simboliza o corpo de Cristo, e depois o Daniel vai estar orando pelo suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor. E assim que eles terminarem de orar, eles vão estar distribuindo, e que você pegue então do pão, pegue do cálice e que espere para que nós juntos possamos participar desse momento. Amém? Então, vamos orar então com a Leni e o Daniel.
Agradecemos, Senhor, por esse pão Amém, Jesus. que simboliza a partilha do seu corpo. É Obrigado verdade, Pai. naquele madeira em favor de cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, porque muito mais que uma simbologia descrito É verdade, algo que nos Pai. produz vida. Sim, Louvamos pelo Jesus. privilégio de fazer parte da Tua mesa, Senhor. É verdade, Nós Pai. possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai, no nosso espírito, na comunhão É uns com verdade. os outros. Que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, te Amém, bendizemos, Pai. porque o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de fazer parte da Tua mesa. É verdade, Jesus. Bendizemos ao Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus Pai, graças te damos por esse dia. Que o Senhor É verdade. abençoe esse suco da uva. Consagramos verdade. o suco da uva que representa o seu sangue, que É foi verdade. vertido naquela cruz. Sangue que lavou dos nossos pecados. É que verdade. o sangue que o Senhor deu em favor dos nossos pecados. É Que o verdade, Senhor Pai. possa estar abençoando a cada um que está Abençoa, aqui, sim, que Jesus. o Senhor possa estar trazendo à memória esse tão grande sacrifício, esse Amém, tão grande Jesus. amor que o Senhor teve por nós naquela cruz. É verdade. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, aqueles que não estiveram aqui, que o Senhor possa estar Amém, guardando a vida deles e que É possamos verdade. estar ansiando pela sua volta Amém. cada vez mais. Em nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém, Jesus. Então eles vão estar entregando, tanto o Daniel como a irmã Leni. Você pega esses dois elementos e espere para que nós possamos participar juntos. Amém. Alguém deixou de receber pão, suco da uva? Não? Ok, então vamos nesse momento participarmos juntos. Então nós já oramos por esses dois elementos. Então comamos e bebamos. Amém? Senhor, a sua palavra declara que todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Eu queria, Pai, nesse momento levantar essa oração de gratidão ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós jamais poderíamos cumprir com o teu sacrifício, porque a nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundícia, não serviria absolutamente para nada, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E aprove ao Senhor, o Senhor realmente enviar, Senhor, aquele que poderia cumprir com tudo isso que é exigido pelo sacrifício que foi o teu Filho querido e amado, Cristo. Graças a Deus, ó Pai, por meio do seu sacrifício. Graças a Deus porque Ele nos substituiu naquela cruz. Tudo, Pai, que Ele realizou foi aceito por Ti. Ele sim, de fato, cumpriu com a justiça que o Senhor exige. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, e entendemos que de fato é graça, é favor imerecido, Senhor. É o seu grande e infinito amor, é a sua grande compaixão e misericórdia para conosco, que realmente hoje, Pai, nos leva a termos esse coração de gratidão na Tua presença. E eu peço ao Senhor para que nós possamos cultivar sempre esse desejo no nosso coração de gratidão diante do Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo, pedimos ao Senhor para que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam participar, que em breve para eles possam também estar participando, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que o Senhor também possa abençoar da mesma forma e que o Senhor continue a fazer a Tua obra no nosso meio. Clamamos também ao Senhor para que o Senhor promova a unidade, a comunhão entre nós, que é tão importante, Senhor. Por isso eu peço a Ti para que o Senhor ministre, para que o Senhor opere, para que o Senhor mova, que a comunidade, Pai, de Nassau possa caminhar, trilhar dentro desses propósitos, que nós possamos sempre lutar um pelos outros, encorajando, fortalecendo, animando os irmãos, e que o Senhor possa abençoar a todos nesse sentido. Por isso te louvamos e agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Do 35 até o 51, nós vamos ler. Amém? Todo mundo já achou? 35 até 51, vamos estar lendo. Fala assim, vamos ler o texto. No dia seguinte,
estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde mora? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquela noite, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João, seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, viu Jesus partir para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar. Eu vou pedir nesse momento para o Cássio fazer essa oração, né, e logo em seguida nós vamos começar o nosso estudo. Amém? Cássio Santos. Pedir a Ti, Senhor Deus, que abra o nosso entendimento, Senhor Deus, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender, compreender tudo aquilo que será ensinado, Senhor Deus, tudo aquilo que será falado aqui nessa noite, Senhor Deus. Amém. Fala conosco, Senhor Deus, ensina-nos mais da Tua palavra, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer nos falar e não aquilo que queremos ouvir, Senhor. É verdade, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor Deus, eu te agradeço. Amém. Muito bem, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto, que nós vamos estar estudando em cima dele, ok? Veja só, queridos, nós vamos estar trabalhando hoje um tema que fala o testemunho dos discípulos. Nós já começamos, já desde o primeiro versículo, a falar do testemunho do apóstolo João, né? E óbvio que o objetivo dele era mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que ele é o próprio Deus, que ele é um ser divino, né? E vimos isso, né, desde o versículo 1 até o versículo de número 14. Depois do versículo 15 até o versículo de número 34, nós vimos aí então o testemunho de João Batista. João aí já não é o discípulo, né, o apóstolo, né, mas é João Batista, que fazia o batismo lá no Rio Jordão. E ele vai estar falando acerca de Jesus também como quem? Como Salvador, como Messias, como o próprio Cristo, como ser divino, né? E hoje nós vamos estar falando então do testemunho agora dos discípulos. Então veja, começamos com o testemunho do apóstolo João, depois falamos do testemunho de João Batista e agora nós vamos ver o testemunho dos discípulos. E é muito interessante que nós vamos ver que um dia depois do testemunho de João Batista, diante daquela comitiva, né, que veio do Sinédrio, que questionou a João, quem você é? Né, no caso João Batista, né? Aí a gente estudou na semana passada que João faz questão de falar duas coisas a princípio, né? Primeiro, falar quem ele não era, né? Porque as pessoas imaginavam que o próprio João Batista era o próprio Messias, o próprio Cristo. Tamanha influência, tamanha assim a fama, né, de João Batista, né? E aí a gente vê que ele faz questão de declarar isso primeiro, quem ele não era. E depois ele vai começar a falar de fato quem ele era, né?
E, obviamente, que a gente percebe também que depois que isso acontece, nós vamos perceber que João, como no texto mesmo está falando, estava na companhia de quem? De 2 discípulos. Eu não sei se vocês perceberam, mas um desses discípulos era quem? Lembrem do texto? Volta para o texto. Quem que é? Ah? Quem que era aí um dos discípulos de João Batista? Que depois vai se tornar discípulo de Jesus? Sim, mas aí está falando aí no início, né? Versículo de número, vamos lá, 35. 36 está falando aí. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E aí ele está falando que esses 2 discípulos, lá no versículo 40, né? Um deles era quem? André, né? Que era irmão de quem? De Pedro. Então perceba que André já caminhava com João Batista, isso é muito interessante, né? Justamente porque muitos acreditavam que João Batista era o próprio Cristo. E dentro da comunidade judaica havia essa ação, né? As pessoas sabiam que pelas profecias bíblicas o Messias se manifestaria, né? E obviamente quando as pessoas olharam João Batista, né, como nós já estudamos na semana passada, ninguém questionava esse ponto se realmente Jesus, esse João de fato era o próprio Messias. Na verdade eles acreditavam que João, pelos feitos deles, né, pela forma como ele falava, pela forma como ele vivia, pela sua simplicidade, a sua humildade, né, os seus ensinamentos, eles acreditavam literalmente que João Batista era o Cristo. Ele era o Messias. E André também acreditava nesse ponto, justamente porque começou a caminhar com João e acreditava que ele de fato poderia ser o próprio Cristo. Então veja que João, quando ele começa a instruir, né, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, a gente vai percebendo que realmente ele vai ministrando aquilo que é a própria palavra de Deus, que vinha do próprio Deus, então ele tinha esse entendimento sobre ele. E aí então, nós vamos observar que esses 2 discípulos, né, quando eles viram Jesus passar, qual é a atitude deles? Eles foram e começaram a seguir Jesus. Justamente porque João Batista faz questão de falar para eles, esse aí é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Né? Então veja que João, a gente percebe essa ação dele, exemplos, né, da vida dele, que deve ser referência também para nós. Ele em nenhum momento ele busca a glória para si. Em nenhum momento ele deixa de falar a respeito de Cristo. Pelo contrário, ele poderia simplesmente ocultar essas coisas. Ele poderia simplesmente buscar glória para si. Ele poderia simplesmente não querer ficar falando a respeito de Jesus como Cordeiro de Deus, mas ele não faz isso. Ele literalmente mostra quem de fato Jesus é. Por isso é importante, então, nós entendermos que dentro dessa perspectiva, quando João fala para ele, esse Jesus é quem? É o Cordeiro de Deus. A gente vai então procurar entender dentro desse texto que nós vamos ler, pelo menos 5 argumentos importantíssimos, 6, acerca desse Jesus e a forma como nós devemos lidar com relação à pessoa de Cristo. Então, a primeira coisa, nós vamos ver do versículo 35 até o versículo 39. Qual é essa primeira coisa? Primeiro, importante, jamais desista de quê? De apresentar Jesus às pessoas. Veja aí, 35 a 39 fala, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, o que João fala? Eis o Cordeiro de Deus, né? Lá no versículo 29 está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, ele de fato está fazendo afirmações acerca daquele que já estava sendo predito desde o Velho Testamento, desse Messias. O Messias teria esse papel de ser esse salvador, esse libertador, de ser aquele que se sacrificaria em prol, né, de um povo, né, que daria a sua própria vida e que, acima de tudo, tiraria o estado de condenação das pessoas, porque o pecado que nos condena. Por isso que a gente fala que já desde o começo tem muitas pessoas que pensam que você vai ser condenado só a partir do momento que você não crê em Jesus. Mas isso não é verdade. Lembre-se que à medida que o homem pecou, ele já está afastado de Deus.
ele já não tem mais como ficar, né, ter a oportunidade de estar na presença dele, ele já foi afastado. Por isso que todos os pecados e destituídos estão o quê? Da glória deles, estão separados. O pecado ele faz exatamente isso, né? Então nós temos que entender que essa questão de condenação já começa a partir do momento que a pessoa se torna, de fato, pecador. E a pergunta é, quando a pessoa se torna pecador? Só para a gente ter esse entendimento correto, tem pessoas que pensam que você só vai se tornar pecador a partir do momento que você começar a pecar. Não é assim? Por isso que o conceito no mundo, ele é muito firme nesse sentido. Quando ele fala, ao você questionar, por que você vai para o céu? Né? Aí a pessoa pergunta, fala assim, eu não roubo, não é assim? Eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Isso quer dizer, então, que ela não se considera uma pecadora. Ela entende, assim, que pelo comportamento dela, de ela não estar fazendo essas coisas, isso é sinal, então, que diante de Deus, ela tem esse benefício de estar com ele. Agora, veja só, isso tudo levou, então, as pessoas, de alguma forma ou outra, isso é um conceito, é uma filosofia, nesse sentido de vida, das pessoas acreditarem, então, que a partir do momento que você não faz certas coisas, então você não é pecador. Né? Então você só vai se tornar a partir do momento que você fizer. Só que no conceito bíblico não é assim. No conceito bíblico é aquilo que o próprio Davi relatou em Salmos, né? 51, se eu não me engano, né? Que ele fala, em pecado, o quê? Me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele já entendia que ele já nasceu um pecador. Aí você vai ter explicação de coisas simples da nossa vida. Por exemplo, né, você já viu bebê fazendo birra? Já, né? Já viu criancinha pequenininha que ninguém ensinou para ela bater, mas ela bate. Ninguém ensinou ela a morder, mas morde. Ninguém ensinou ela a ficar se jogando no chão, no supermercado, né? Mas ela faz isso para chamar atenção. Tudo que ela deseja, ela consegue nesse sentido, porque ela já tem essa mentalidade. Aí a pergunta é, quem que ensinou ela? Ninguém ensinou. Isso já está na natureza dela. Por isso que você já nasce um pecador. Você já nasce propenso a fazer coisa errada. Então a diferença está aí. Né? Nesse conceito que você já nasce um pecador. E que você realmente, por ser um pecador, você vai pecar. É por isso que João fala, aquele que diz que não tem pecado é o que? É mentiroso. E olha que ele está falando já para cristãos. Ele não está falando para descrente, está falando para os cristãos. Isso quer dizer, então, que mesmo você sendo cristão, você vai continuar falhando também. E é por isso que esse outro conceito também tem que quebrar. Porque no mundo as pessoas pensam, cristão não falha, cristão não erra, cristão não peca. Isso é mentira. Por quê? Porque nós, por mais sejamos cristãos, nós não deixamos essa natureza pecaminosa, ela ainda continua em nós. E é por isso que você falha e que você erra. E a todo momento você precisa viver um processo de santificação, justamente por causa disso, dessa necessidade. Então veja que aqui nesse caso, uma das coisas importantes que nós observamos no texto é ver essa ação de João Batista. João Batista, ele jamais deixou de falar acerca de Cristo. Ele sempre teve esse desejo de falar e de apresentar Jesus, que é as pessoas. Porque bastou Jesus passar e falar assim, esse aí é o Cordeiro de Deus. E se eles lembrassem lá dos versículos anteriores, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pergunta é, quem que tira pecado? Quem pode tirar o pecado? Quem pode te libertar de pecado? Quem pode te livrar de condenação? É somente o Cristo, o Salvador, o Messias. Só ele pode fazer isso. Então, a gente precisa entender que só existe um caminho para as pessoas realmente obterem realmente a salvação. A ideia das pessoas pensarem, existem vários caminhos que podem levar a Deus. Aí você vai pensar assim, isso é verdade? Num ponto é. Existem vários caminhos que podem te levar a Deus. Mas não levar a Deus para você ser salvo. Porque, veja, no dia da condenação, independente se você é cristão ou não, o que a Bíblia fala? Que lá todos estarão na presença de Deus. Sendo crente, sendo descrente. Não interessa a religião que você segue. Você vai estar lá um dia. E você vai prestar conta diante de Deus. Isso quer dizer, então, que todos os caminhos vão te levar a Deus, sim. Mas lembre que só tem um que pode salvar. Que é Cristo. E é isso que a gente tem que entender.
Todos os caminhos podem levar a Deus? Pode, mas só tem um caminho que pode te levar a Deus e te salvar, Jesus. Não tem outro caminho. Por isso, então, João Batista, os discípulos e todos aqueles que são seguidores de Cristo, têm na mente essa importância de você falar de Jesus às pessoas. Só existe um caminho para a pessoa ser salva. E aqui é importante a gente entender o quê? Se há uma rejeição na pessoa de Cristo, o que a pessoa está fazendo? Literalmente está rejeitando a única porta que pode levar a pessoa à salvação. Porque a Bíblia fala disso. Jesus é o caminho, né? João 14,6, é a verdade e a vida. Ele mesmo declarou isso. E disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na escritura do grego, isso aí é uma coisa tão profunda, esse versículo, que fala assim, né? Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está falando assim, eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Eu sou a vida, não existe outra vida. Esse é o sentido da expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele quer dar ênfase que verdade, caminho e vida é só ele mesmo. Não tem outro caminho para ir para Deus. No caso, para obter salvação. É só por meio de quem? De Jesus. E à medida que quem tem consciência disso, o que nós temos que fazer? Não desistir de apresentar Jesus, então, às pessoas. É isso que João Batista faz. É isso que você vai ver Felipe, André, qualquer pessoa que é um seguidor de Cristo vai ter desejo de falar de Cristo. Levar realmente Cristo às pessoas. Então a gente precisa entender isso. João faz questão de mostrar que nós jamais devemos desistir de apresentar Jesus às pessoas. É exatamente isso que ele faz. Né? Então ele apresenta Jesus. É por isso que ele continua. 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Né? E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse, que buscais? Disseram, Rabi, quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu-lhe, vinde e vedes. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então veja que foi o fator de João Batista ter apresentado esse Cordeiro de Deus que estava passando e falou assim, esse aí é o Cordeiro de Deus. E é interessante, né? Porque Deus já havia falado para João que aquele a quem ele visse pousar a pomba, esse aí é o Messias, ele é o Cristo enviado de Deus. E isso acontece justamente quando ele vai fazer o batismo de Jesus e desce uma pomba, simbolizando aí, né, de uma forma corpórea, a presença do Espírito Santo sobre a pessoa de Cristo. E ali começa literalmente o ministério de Cristo, né? Então a gente vê essa ação. E João Batista ali já tinha essa testificação, certeza que era Jesus mesmo, ele é o Cordeiro, né, de Deus, ele é de fato o Messias. Então, a primeira coisa importante, jamais desista de apresentar Jesus e quem? As pessoas. Nós precisamos apresentar esse Jesus, precisamos falar desse Jesus, porque ele é o único caminho para que as pessoas possam obter salvação. A solução está quem? Nele. E aí, nesse sentido, que se aplica essa ideia de que quando você rejeita Jesus, o que você está fazendo? Simplesmente você mantém o teu estado de condenação. Lembre-se, já nasceu condenado, todo mundo. Se a pessoa não quer aceitar Cristo pela fé, de alguma maneira, o que ela está fazendo? Rejeitando a única solução para a vida dele, ou dela, que é Jesus. Então você, ao rejeitar, literalmente não tem mais como, então, nesse ponto, você obter salvação, porque você está rejeitando a única solução. Por isso que é enfatizada a importância de você professar a fé nele. Então nós devemos ter essa consciência. Segunda coisa, vê aí no versículo 40 a 42, ele vai falar, jamais desista de levar outros a Jesus. Então veja, a primeira, jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. É o que João Batista fez. Ele apresentou, falou, olha o Cordeiro de Deus. Ele fala acerca dele. No 2, jamais desista de levar as pessoas, outras pessoas a Jesus. Veja aí, 40 a 42, fala assim, era André, irmão de Simão, né? Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João
e seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos quem? O Messias, que quer dizer o Cristo. Aí a pergunta é, como é que eles sabiam que eles acharam Cristo? O Messias. Você tem na sua mente assim, como é que ele tinha essa certeza? Né? Era justamente pelas falas de João, que deixava claro, você, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles sabiam claramente, né, que só tem uma pessoa que pode perdoar pecados. Só tem uma pessoa que pode te livrar do estado de condenação por causa do pecado. Que é quem? O Messias, o Cristo que viria. Então ele entendeu literalmente que aquela mensagem de João, e depois olhando os feitos de Cristo, lembra que ele passou um tempo aí com Jesus, né? Ele passou lá, ele quis saber onde que o Senhor mora. Aí ele foi lá, ele ficou lá. Um bom tempo com Jesus, e com certeza tudo aquilo só levou ele a testificar e ter essa certeza no coração de que realmente Jesus era mesmo o Messias. Então o que ele faz agora? Ele está ali, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, quem quer dizer, achamos o Messias, quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Então, a gente vê claramente que a segunda coisa importante que nós olhamos para o texto nesse sentido é que jamais desista de levar outros a Jesus. Olha aí o capítulo de número 6, versículo 8 e 9, veja aí. A gente vai ver essa ação, versículo 8 e 9. Lá na multiplicação de peixes, né, você vai ver aí no versículo 8 e 9, que Jesus pediu, né, para que os discípulos viessem dar de comer para aquela multidão que estava ali, que provavelmente só de homem era 5.000, mas aí é aquela questão, esses homens com certeza deviam ter família, se fosse casado, então era 10.000, né? Se tivesse filhos, um filho só era 15, botou 2, 20 e assim por diante, né? Então era uma multidão que estava ali para comer, estava com fome, o local não tinha o que comer, por isso que os discípulos mandaram eles voltarem para as suas cidades, para as suas casas, mas Jesus fala para ele, fala assim, dai vocês de comer. Né? Aí a pergunta é, como é que eu vou dar de comer para uma multidão dessa? Nem para mim eu tenho, não tem nem como dar para os outros. E aí então, o que André faz? Né? Vamos lá, versículo 8 e 9. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha a quantidade que ele conseguiu de comida. Está aí um rapaz que tem o quê? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele pergunta, mas o que é isso para tanta gente que está aí? Ou seja, não dava, né? Não é verdade? Mas aqui a gente vê a ação de um Deus provedor. Um Deus que multiplica. Um Deus que faz coisas que a gente nem imagina. Né? Que aquilo que você pode pensar que não vai dar, ele pode multiplicar de uma tal forma e você vai ver que vai dar e ainda vai sobrar. E é o que Jesus faz aqui, nesse ponto. Mas o mais importante aqui, a gente perceber que André faz questão de levar essa criança, né, essa pessoa, até a pessoa dele, justamente para apresentar ele ao Senhor. E mostrar que realmente Jesus poderia fazer alguma coisa com relação à pessoa dele, com relação àquela situação, com relação ao problema que estava acontecendo. De fato, isso ele faz, depois você lê o texto e vai ver. Lá no capítulo 12, versículo 20 e 22, você vai ver essa mesma ação, né? De realmente não haver essa desistência de levar as pessoas a Jesus. Veja aí, capítulo 12, versículo 20 a 22, fala assim, ora, entre os que subiram para adorar durante as festas, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida de Galiléia, e rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi e disse a André e Filipe, e o comunicaram a Jesus. Então veja que aqui também, tanto Filipe como André, né, tomaram essa iniciativa de levar essas pessoas a quem? Os gregos, a pessoa de Jesus. Eles queriam conhecer. Então nós precisamos ter na nossa mente isso, que nós precisamos apresentar Cristo às pessoas. Nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Né? É o que eles estão fazendo agora, nessa segunda parte. E aí vem a terceira, do versículo 43 a 46, né, que vai falar aqui que existem várias formas, né, de levar
as pessoas a Jesus. Então aqui é uma delas, 43 a 46, né? Vamos ver, fala assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei, que escreveu na lei, a quem se referiu os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E aí continua. Perguntou, até o 45, né? Até o 46, vamos lá. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Então veja, a terceira coisa importante, além de você não desistir de apresentar Jesus às pessoas, além de você não desistir de levar outras pessoas à pessoa de Cristo, você também precisa entender que existem formas de você poder levar as pessoas a Jesus. Aqui nesse texto de 43 a 46, é interessante que você vai ver que Filipe está com Natanael, está conversando. E aí a gente vê aqui, ó, no versículo de número 45, ele deixa bem claro, falou para Natanael: olha, Natanael, nós encontramos aquele a quem Moisés havia escrito. Lembra que Moisés falou que surgiria um profeta? E é esse que nós deveríamos ouvir? Né? Então, nós achamos ele. Aí fala no 46. No 45, quando eles falam isso, que no caso é o próprio Jesus, aí o que Natanael fala no 46? De Nazaré pode sair a coisa boa? Quer dizer, ele não está acreditando que de lá vai vir coisa boa. Né? Mas olha a forma sábia, né, que Filipe se utiliza para levar ele até a pessoa de Cristo. Ele fala: vem ver. Vem ver, porque foi da mesma forma que aconteceu comigo. Eu fui até ele também, vi e testifico tudo isso que eu estou falando para você. Então, já que você tem incredulidade no seu coração, vem ver. Você mesmo vê com seus próprios olhos. E você mesmo fale o que você acha acerca disso. Né? Então, a gente vê que ele utilizou de uma estratégia. Né? Ele não ficou questionando a Natanael: você é um incrédulo. E coisa parecida, não. Ele simplesmente pega aquela dúvida que existe no coração dele, aquela incerteza acerca, né, de onde estava vindo Jesus, que era de Nazaré, né? Mas lembre-se, né, que nós já até estudamos isso no primeiro estudo de João, de que existia aquela profecia acerca do Messias, né? Que o Messias seria chamado de quê? Nazareno. Então, à medida que você vai encaixando essas coisas, você vai ver que realmente é uma ligação direta com a pessoa de Jesus. Mas ele ficou meio desapercebido. Mas o mais importante de tudo isso é que Filipe conseguiu usar uma estratégia sábia. Né? Por quê? Porque Natanael também era uma pessoa temente a Deus, Natanael também era uma pessoa que com certeza buscava um dia encontrar, né, o Messias, né? E obviamente, né, que, bom, já que essas pessoas estão falando que eu tenho minhas dúvidas, né? Se realmente ele é. Porque de Nazaré, eu não vejo sair coisa boa, né? Mas independente disso, ok, já que você está mandando ir até lá e ver, eu vou. Então veja que ele pegou, através de duas expressões simples, né? Vem e vê, ele realmente conseguiu levar Natanael até a pessoa de Jesus. E aí o resto é com ele, não é com a gente. Né? Eu costumo sempre dizer assim que as pessoas muitas vezes ficam decepcionadas com elas mesmas, porque elas muitas vezes falam assim: eu não consegui levar ninguém para a igreja. Eu não consegui levar ninguém a aceitar Jesus. Mas lembre-se, né, claramente que quem vai mover isso no coração das pessoas não somos nós. Nós somos meros instrumentos de Deus. Quem convence é o próprio Deus. Quem vai tocar é o próprio Deus. Se a pessoa um dia vai, você pode ter certeza que há um mover de Deus nesse sentido. Então não é obra nossa. O nosso papel é apenas o quê? Ir e falar. Mais nada. O resto é com Deus. Né? Deus é que vai fazer. E ele faz isso. Por isso que aqui você vai ver, ó, André, ele seguiu a Cristo por quê? Porque João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, não foi? Jesus estava lá passando e falou: eis aí o Cordeiro de Deus. Então veja que ele seguiu a Cristo por meio dessa ação. Aí você vai ver, Pedro foi a Cristo por quê? Porque André
também o quê? O levou. Filipe começou a seguir a Cristo porque foi Paulo diretamente, foi Paulo, né? Diretamente chamado por ele. Então, tanto Filipe como Paulo seguiram a Cristo porque foi o próprio Cristo que o chamou diretamente. Né? Então, a gente vê várias maneiras de se trabalhar essa questão. E a gente precisa, então, entender que dentro desses contextos, nós precisamos o quê? Usar de sabedoria para levar, obviamente, as pessoas até Cristo. Porque tem formas e formas da gente aplicar essas ações. Então, por isso que a gente precisa dessa graça de Deus para poder realmente assim levar as pessoas a serem despertas nesse sentido para elas chegarem ao Senhor. Então, existem maneiras, formas que Deus pode utilizar, né, os seus filhos para poder fazer isso. Então, dessa forma que a gente vê que João usou isso. Né? João realmente fala desse cordeiro e através disso ele vai. Para Natanael ele fala, nós achamos aquele a quem Moisés se referia. Aí Natanael, mesmo na incredulidade, mas vai também. E assim por diante, né? O próprio Filipe, o próprio Paulo, que a gente vê que é o próprio Cristo que o chamam diretamente. Vamos lá, agora veja só, o versículo de número 45, a gente vai ver outra coisa importante aqui, né, que a gente vai perceber que nós precisamos o que? Muitas vezes usar as Escrituras para apresentar o próprio Cristo. Lá no 45 fala assim, Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então veja, o que ele está se utilizando aqui? As Escrituras para apresentar Jesus. Ele pega as Escrituras e mostra por meio das Escrituras que esse Jesus que está aí é aquele que Moisés falou, que estava escrito, né, no Velho Testamento. E isso é muito importante. Se você pegar lá Atos capítulo de número 8, vamos lá para o eunuco. Vamos ler aí Atos capítulo 8, também outro texto que a gente vê o próprio Filipe se utilizando das Escrituras para realmente levar a pessoa a Cristo. Falando somente das Escrituras, do versículo 26 até o versículo de número 40, fala assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e esse se acha deserto, e ele se levantou e foi. Aí continua, eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candãs, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o quê? Profetas? Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e o acompanha. Né? Aí vamos lá. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, né? Veja aí, por meio das Escrituras, ele vai levar esse oficial a Cristo. Ele vai falar assim, aproximou desse carro e acompanhou. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Isso quer dizer, então, que muitas vezes você pode ler texto na Bíblia que você não vai compreender. Não vai ler. E é por isso que Deus dá dons espirituais, né, para a igreja, para aqueles que compõem a igreja, que são os cristãos. Para quê? Para que, na impossibilidade de nós lermos textos que a gente não compreenda, não tenha compreensão, Deus dá dom a pessoas dentro da igreja que conseguem ter esse entendimento e poder o quê? Nos ensinar acerca disso. Porque tem dom de mestre, dom de conhecimento, né, que pode nos ajudar a realmente ter compreensão acerca de textos que às vezes são complicados de se entender. E aí ele fala, no versículo de número 31, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matador, e como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negara a justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe, olha a dúvida dele, peço-me que te me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de uma outra pessoa? Então ele está pensando que poderia ser o profeta Isaías, falando dele mesmo, para ele mesmo,
ou poderia ser uma outra pessoa. Há uma dúvida, ele não sabe. Né? Então, Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Está vendo como é que ele faz esse anúncio? Usando as Escrituras. Então, essa é uma outra forma da gente também poder levar as pessoas a Cristo. Por isso que nesse texto, esse ponto ele é importante, porque nós podemos se utilizar da própria palavra para apresentar Cristo às pessoas. Né? Mostrando pelas Escrituras, né, quem é esse Cristo e fazendo as pessoas crerem nesse Cristo. E aí ele continua, 35. Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração? E respondeu ele, disse, creio que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus. Está vendo? Ele afirmou algo baseado que naquilo que ele estava lendo, e à medida que ele teve entendimento por meio da explicação de Filipe, ele aceitou aquela verdade. Por isso que a gente precisa de pessoas sempre à nossa volta, né? Principalmente quando nós não entendemos algo, a gente precisa literalmente ter alguém que possa explicar, a sanar a dúvida que existe. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã foi exatamente isso, né? Não ter dúvida. A tudo que não interessa quantas perguntas são que você tem na sua mente. Quantas dúvidas você tem. O importante é que você tire todas essas dúvidas da sua mente. Porque enquanto você não tirar essas dúvidas da sua mente, você pode ter certeza que essas dúvidas vai fazer você se tornar um incrédulo. Vai fazer você não crer. Né? Justamente por quê? Porque aquilo está gerando dúvida na mente e no coração. Então a gente precisa tirar toda e qualquer dúvida que vai surgir na nossa caminhada. Nós não podemos deixar essa dúvida ficar reinando na nossa mente, reinando no nosso coração e a gente achar que está bom assim. Não vai estar, porque isso vai gerar incredulidade. E à medida que gerar incredulidade, você vai questionar tudo e todos. E você não vai aceitar. Esse vai ser o motivo da incredulidade. Agora, veja só. Desde o início da vida humana, da raça humana, você vai ver quem é a pessoa que faz de tudo para você ter uma compreensão equivocada das Escrituras. Satanás. Satanás, ele desde o começo, se tem um herege na Bíblia, você pode ter certeza que é Satanás. Né? Porque ele sim é o pai das heresias. Ele sim é aquele que implanta ideias, conceitos que vão contra aquilo que Deus quer. E é por isso que ele está lá, desde o começo já, induzindo Eva a crer na mentira dele. Quando ele fala, pode comer desse fruto, você não vai morrer não. Você vai ser que nem a Deus. Não é assim? Mas Deus tinha falado para ela no capítulo anterior, não coma, não só ela, mas também Adão, porque no dia que comer vai morrer. E é exatamente isso que acontece. Então Satanás, ele consegue transformar a mentira dele em verdade. E ele trabalha dessa forma. É ele que gera incredulidade. É ele que vai gerando essas ações no nosso coração para a gente não crer, né, naquilo que Deus está falando. E vai jogando aqueles questionamentos que faz você ficar incrédulo. Literalmente incrédulo. Né? É exatamente isso que ele vai fazendo. Então nós temos que tomar bastante cuidado, né, nesse sentido. Eu só vou trazer a referência aqui. Ó. Vamos lá, capítulo 3 de Gênesis. Só para você ver essa ação. Que é bíblica, literalmente. Veja aí, ó. Primeiro vai para o capítulo 2. Vamos ver o mandamento que Deus deu. Versículo 16 e 17 é o mandamento. É o único mandamento que Deus deu a Adão e Eva. Fala assim, capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E essa morte aqui são duas. Morte física, né, e morte espiritual, que no caso é o afastamento de Deus. E é isso que acontece. Por isso que todo ser humano morre, literalmente. Isso, infelizmente, passou. Nós herdamos, né, literalmente essas ações todas.
Você já nasce um pecador, infelizmente, por causa do pecado, a morte entrou e a morte passou para todos os homens. Por isso que todo mundo morre, literalmente. Mas não era para ter morte. Não era para ter morte física. Na verdade, nós deveríamos viver eternamente, fisicamente falando, desde o começo. Não haveria morte. Mas olha lá no capítulo 3, quem que está lá tentando, né? Eva, a serpente, no caso é o diabo, ele está lá. Aí o que ele começa a fazer? Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha aí só, veja só que Satanás, ele conhece as escrituras, viu? Só que ele distorce as escrituras. Ele faz você crer na mentira, não na verdade de Deus. Ele fala assim, disse-lhe Deus, 2, né? Respondeu, 1, perdão. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Não, ele só falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer das outras árvores? Poderia. Deus deu liberdade para comer. Aí respondeu-lhe a mulher, dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque tinha 2 frutos, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aí ela fala, dela não comereis e nem tocareis nela para que não morrais. Então veja que ela tinha consciência do mandamento. Aí vem Satanás. Olha para você ver como ele é astuto. Ele pega a palavra e vai distorcendo. E essa é a pior das heresias. É o pior dos perigos que nós corremos. É como se utiliza as escrituras. Onde a própria palavra é utilizada para enganar. E aí ele fala, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí é o diabo aí já. Deus não falou que ia morrer se comesse? Satanás fala, não vai morrer. Ele está inculcando uma mentira no coração de Eva. Ou seja, ele está falando para ela, pode comer, você não vai morrer. Mas a pergunta é, em a quem acreditar, né? Você vai acreditar no diabo ou você vai acreditar em Deus? O diabo só está aqui para quê? Roubar, matar, destruir. Ele não tem nenhum desejo de promover o bem para nós. Então, obviamente, que eu preciso crer em Deus, né? Porque Deus, sim, ele tem pensamentos de bênção ao nosso favor e que é o melhor para as nossas vidas. Aí o 5. Veja aí o que ele vai estar orientando Eva. Ele, além de orientar ela a comer, porque está falando que não vai morrer, ele ainda vai trazer um outro benefício ao fazer isso. Que é o quê? Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, está falando, vocês vão ser que nem Deus. E você vai ver que hoje, o desejo de muitos homens é exatamente ser isso, ser Deus. Ser aquele que realmente faz tudo e você começa a achar que você não precisa mais de ninguém. Você é autossuficiente. Porque é óbvio, se você é uma divindade, para que você vai precisar dos outros? Você não precisa dos outros. Você vive de forma independente. Afinal de contas, eu sou Deus. Né? Você não vai ser que nem Deus? Então, eu não preciso de ninguém. Ele vai trabalhando essas ideias. Isolamento, fazer você não crer naquilo que Deus está falando, mas crer naquilo que Ele está falando. Distorce as escrituras. Faz a pessoa entender algo totalmente errado. Porque Deus está falando uma coisa, Ele distorce a palavra para a pessoa entender aquilo que está distorcido. E aí fala no 6, né, que infelizmente por causa dessa ação, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha aí, todo esse instigar de Satanás. Só falando para ela, pode comer, não vai morrer não. Pode comer, você vai ser que nem Deus. Pode comer, seus olhos vão se abrir, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Ele está falando essas coisas. E ela cai nessa ação. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha para ver como é que Satanás é astuto, né? Deus falou, não coma. Ela já está com desejo de comer. E ainda vai. Agradável aos olhos, ou seja, ela não tirou mais os olhos daquele fruto. Que nem deveria nem estar olhando. Mas ela está olhando, porque está agradável aos olhos. E árvore o quê? Desejável. Para dar entendimento. E aí, a partir daí, ela pega do fruto, come, e o pior, dá também para Adão comer. Para você ver a consequência de pecado. E com isso, obviamente, né, que tudo isso vai trazer consequência para a vida humana. Mas a questão é,
Quem que está promovendo essas heresias? Quem está fazendo as pessoas crerem numa mentira e fazer a mentira se tornar uma verdade? Satanás. É por isso que ele é perito em gerar incredulidade. É por isso que ele é perito de fazer as pessoas irem contra Deus, não crer em Deus, lutar contra Deus, fazer com que realmente as pessoas entendam que Deus não é isso que as pessoas falam, né? E aí a pessoa vai inculcando tudo isso na cabeça. E o pior é que ele vai usando a própria escritura para fazer isso. Ele vai usando a escritura, né? Ele vai começando a observar coisas assim, ele vai lançando coisa na nossa mente, lançando setas inflamadas a tal ponto que a gente começa a crer mesmo nessas mentiras de Satanás, e aquilo começa a gerar o quê? Incredulidade acerca de Deus, né? E te leva ao engano, ao erro. Por isso que nós precisamos, obviamente, usar o quê? As escrituras, né? De forma fiel, para levar as pessoas literalmente quem? A Cristo, porque esse é o desejo de Deus, que a gente conheça Cristo por meio daquilo que está escrito. Então, essa é uma forma de apresentar Cristo às pessoas, e Filipe faz isso com o eunuco, né? A gente vê o próprio Filipe fazendo isso com Natanael. Então, isso é muito importante nós trabalharmos, né, dessa forma, né? Aí vamos lá. No versículo de número 46, a gente também vai ver que nós não só devemos usar as escrituras para apresentar Cristo, mas também devemos o quê? Usar os melhores métodos para apresentar a Jesus. 46, quando ele fala, lá no final, respondeu Filipe, né, na incredulidade de Natanael, vem ver. Essa foi uma forma de realmente assim que Filipe entendeu que essa era a maneira de quebrar a incredulidade de Natanael. Você não está crendo pelo que eu estou falando? Então você mesmo experimenta isso que eu estou falando. Vem ver. Ele usa essa metodologia, é a forma que ele se utilizou. E é interessante que nisso também, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele também faz isso. Lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 22, Paulo está em Atenas. Aí o que acontece ali? Há várias estátuas, várias imagens em toda a cidade. E aí ele entende que a cidade era idólatra. O que não faltava era ídolos, né, naquela cidade. E aí então o que ele observa? Lá depois você lê o texto, que está lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 22 a 31. O que ele faz, irmãos? Ele vai pegar justamente uma estátua que está lá, que está escrito lá aquela frase, ao Deus desconhecido. E é através dessa estátua que ele vai conseguir introduzir quem? Cristo. A mensagem de Cristo. Né? Ele vai pegar a esse aí a quem vocês adorais, a esse Deus, né? Desconhecido, a esse Deus aqui que eu sirvo. E aí as pessoas vão ficar curiosas, mas quem que é esse Deus desconhecido que você serve? Você está vendo um meio para começar a introduzir Cristo? Porque o povo é idólatra. Ter mais um ou vários outros não é mudar nada. Porque quem é idólatra adora outros ídolos. Então, ele pega aqui justamente aquilo lá que já está dentro enraizado da cultura para poder falar de Cristo. Ok, é esse Deus desconhecido aí que vocês adoram, que eu sirvo e é o que eu quero apresentar a vocês. E ele então começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. Agora é importante entender que Paulo não está idolatrando aquela imagem. Paulo apenas só está pegando aquela imagem e a frase que está ali para poder introduzir Jesus. Né? Então, Paulo jamais está orientando a você ficar adorando ídolos. Né? Pelo contrário, ele se utiliza daquilo para introduzir Cristo. Então, nós precisamos também tomar ações assim. Usar os melhores métodos para apresentar a Jesus. Eu costumo assim fazer nessa questão, irmãos, é muito difícil, você não vai me ver eu chegando para pessoa desconhecida e começar a falar de Jesus para a pessoa. Não faço isso. A primeira coisa que eu começo a questionar as pessoas é o que você gosta de fazer? Né? Como é que é a sua vida? Eu vou procurando entender assim, o que a pessoa faz. O que tem de alguma coisa que se identifica com aquilo que eu faço também, para a partir desse momento que eu percebo uma ligação do que eu faço que a pessoa também faz, o que ela gosta que também eu gosto, para começar talvez a utilizar essa ação para poder
apresentar Jesus em algum momento, né? E assim eu fazia. Eu lembro que teve um jovem que foi na igreja, e aí eu perguntava para ele, aí vai jogando as indiretas, né? Você gosta de futebol? Eu falei, não, eu não gosto de futebol, não. Tá. Gosta de pescar? Eu falei, também não. Eu não gosto de pescar. Você gosta de kart? Aí vamos indo, vai jogando. Até encontrar alguma coisa em comum. Na hora que eu encontro alguma coisa em comum, pronto. Esse aqui é a ação de partida, é por aqui. Porque é por ali que eu vou começar a trabalhar. Eu lembro de um que gostava de pescar. Na hora que eu descobri que ele gostava de pescar, eu também gosto de pescar, eu falei, podia marcar um dia para pescar, né? Ele falou, vamos marcar sim. Então eu não perdi tempo. Falei assim, vamos marcar. Quando? Falei, semana que vem, vamos lá então. Aí fomos pescar. E aí conforme a gente foi pescando, né? O pescador, ele é paciente, ele tá ali, né? Às vezes demora horas, não pega nada, mas fica sempre na expectativa que vai pegar alguma coisa. Hora vai passando, hora vai indo. E numa dessa aí, ele começa a perguntar, o que o senhor faz, né, pastor? Aí eu comecei a falar para ele o que eu estava fazendo. Né? E nisso aí começou a surgir desejo dele de saber como é que eu fui para a igreja, como eu me tornei pastor. E foi assim. E aí eu comecei a introduzir Jesus para aquela pessoa a partir de pesca. Né? Então, eu entendi assim de que eu não, jamais poderia chegar e ficar falando diretamente, até porque as pessoas quando chegam, a gente não sabe qual que é o grau de relação que a pessoa tem com relação ao cristianismo. Se há abertura, se não há abertura, porque quem dá abertura é mais fácil, mas a gente não sabe. Então vai ser por meio dessa ação que você vai começar a descobrir assim, um histórico da pessoa para você poder ver o que você vai poder, por onde começar a realmente ministrar Cristo a essa pessoa e levar ela a Cristo. E é exatamente assim que eu vou fazendo. Eu não me preocupo com aquela ação, né, porque tem muita gente que usa a ação de persuasão para levar a pessoa a Jesus. Né? Eu lembro que uma vez estava no culto, aí uma líder da época lá, é óbvio, né? Você é líder da igreja, você sabe quem é novato na igreja, né? Você sabe quem é cristão, quem não é. Dá para perceber, né? E aí, então, o que acontece? Chegou lá, nesse culto, a primeira coisa que a pessoa veja só tinha um visitante, né? Aí a líder falou assim, tem alguém aqui que não aceitou a Cristo, né? E a pessoa sabia que essa pessoa não era cristã, né? É óbvio, né? Já deixou a pessoa meio assim, né? Aí a pessoa levantou o dedinho. Aí ela chegou e falou assim, olha, você tem que aceitar Jesus, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer quando você sai daqui da igreja. Aí começou a usar aquelas coisas pesadas, né? Um carro pode te atropelar e você morrer, e foi falando coisa assim, né? E aí então a pessoa começou a ficar apavorada, falou, eu não quero morrer. E se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Aí começou, coisas assim, pesadas em todo sentido. O que aconteceu? O rapaz aceitou Jesus, de fato. Você aceita Jesus? Eu falei, eu aceito. Mas por medo. Aí a pergunta se ele ficou na igreja. Não ficou na igreja. Nunca mais apareceu na igreja. Aí no dia que eu encontrei ele, né, e aí, óbvio, o coração dele já estava fechado assim para o evangelho, em todo sentido, ele falou assim, eu não vou mais para a igreja. Né? E aí ele falou exatamente isso, né? Porque ele foi pressionado a aceitar uma coisa que ele não queria aceitar. E aí criou-se uma barreira terrível, né? Com relação às coisas de Deus, com relação a Cristo, com relação à igreja. Não quis mais saber. Então a gente precisa tomar cuidado nesse sentido de realmente você não tomar ação de persuadir as pessoas a aceitar aquilo que não quer. A querer empurrar a goela abaixo uma coisa que a pessoa não aceita. A fazer as pessoas aceitar de qualquer maneira, porque aí você fica pensando, e se ela morrer? Deus vai cobrar de mim, ou coisa parecida assim, né? Nesse ponto. Aí faz você tomar ações precipitadas, atitudes que não convêm e que só vão atrapalhar o processo. Porque uma coisa é fato, se não for de coração aquilo que a pessoa está falando, não vai resolver nada. E é o que acontece. Quantas pessoas aceitam a Jesus, mas não foi de coração. Foi simplesmente por momento, por emoção. Então aí, longe de Cristo, na verdade. Não estão com Cristo. Então não adianta. Tem que ser voluntário. Tem que ser algo assim que realmente a pessoa deseja e queira fazer para ela realmente poder seguir da forma como o Senhor quer. Caso contrário,
vai ser um problema. Por isso que a gente tem que usar os melhores métodos, né? E por último, 47 a 51, vai falar que nós precisamos que confiar no poder de Jesus para atingir as pessoas, né, céticas, né, aquelas que não creem mesmo. Então aí do 47 a 51 fala: Jesus viu Natanael, aproximando-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha só o que Jesus fala de Natanael. Jesus, ele se agrada da pessoa de Natanael. Sabe que realmente não é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que serve de coração ao Senhor, né? E aí o que ele fala? Perguntou Natanael: de onde me conheces? É óbvio, né? Ele está falando com Deus, né? De onde me conhece? Aí respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando eu estava debaixo da figueira. Veja só, né? Jesus só apenas fala que antes de Filipe estar com ele, ele tinha visto ele debaixo da figueira. Aí a pergunta é: mas Jesus estava lá perto dele? Obviamente que não. Ele não estava lá perto para ver. E ele sabia, Natanael sabia que Jesus não estava lá, porque estava em contexto diferente. Mas ele fala uma coisa que é uma verdade. Natanael, de fato, estava lá debaixo da figueira, antes de encontrar com Filipe. E aquilo chama a atenção dele. É a mesma coisa que acontece com a mulher samaritana. Quando Jesus fala para ela: vai lá, chama teu marido. Ela fala assim: mas eu não tenho marido. Bem disseste, né? Porque você já teve 5 e esse que você está não é seu marido. E a mulher creu mesmo, né? Que realmente aquele homem era um profeta, né? Aquilo que ele falava realmente era uma verdade. Então veja que Jesus, ele tem a forma certa de trabalhar com as pessoas. Ele sabe a maneira de agir. Às vezes a gente pensa que a gente precisa arranjar várias coisas assim para poder fazer a pessoa aceitar Jesus ou coisa parecida. Na verdade, a gente vai perceber que quem vai convencer a pessoa literalmente do pecado, da justiça e do juízo é ele mesmo. Quem vai tocar no coração dela é ele mesmo. Quem vai mover e converter é ele mesmo. Não somos nós que fazemos isso. E aí a gente precisa crer que Jesus realmente ele tem poder para fazer isso. Ele pode, de fato, atingir as pessoas que não creem, né, através do seu poder. E meramente falando coisas assim. E aí então a gente vê que no 49, então ele exclamou: Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Lembra daquilo que Filipe falou para ele? Ah, você não está acreditando, né? Está achando que é porque vem de Nazaré, então não pode vir coisa boa? Vem ver. Ele foi. Ele viu. E essas coisas todas que ele observa, o relato de Cristo, a forma como Jesus fala com ele, faz ele crer literalmente a ponto dele declarar essas verdades que estão no versículo aí, 48 e 49. E aí ao que Jesus lhe respondeu, 50. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Você está vendo que é uma coisa tão simples, né? Mas foi por meio de uma ação simples que Deus quebrou o coração de Natanael. Ele quebrou literalmente o coração dele. Pois maiores coisas do que estas verás. O que Jesus está falando, irmãos? Se ele está pensando que isso aqui já é uma coisa grandiosa, o que Jesus fará vai ser coisa muito maior ainda do que isso que ele está observando aqui. E de fato, se você for ver os feitos de Jesus, isso aqui não é nada. Porque ele vai observar várias coisas que Jesus vai fazer no decorrer do seu ministério aqui na terra. E ele vai saber que de fato Jesus é o Filho de Deus. Ele vai chegar à conclusão de que o João também, o apóstolo, também chegou. Que essas coisas foram escritas para que creias. Né? Serve de sinal para você creia que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Então, por meio disso, ele vai entender essas verdades, por meio disso, ele vai crer literalmente nesse Jesus, né? E vai ver esses feitos do Senhor. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? Então ele encerra aqui, irmãos, essa ação, mostrando literalmente como nós devemos testemunhar acerca desse Jesus. Né? Como nós devemos realmente falar
acerca de Cristo, como nós devemos realmente jamais desistir de apresentar as pessoas a Cristo, jamais devemos deixar de levar as pessoas a Cristo, é entender que de fato existem várias formas de você poder trabalhar uma metodologia que seja melhor para você poder levar as pessoas a Cristo, que você precisa usar as Escrituras, porque a Escritura pode te ajudar a levar também as pessoas a Cristo e, acima de tudo, confiar no poder de Jesus para atingir as pessoas que não creem. Né? E Jesus, ele faz isso mesmo. Ele tem poder, literalmente, para poder fazer isso. E aí, por isso que a gente vê que em todos esses textos, o que nós observamos claramente aqui é uma ação de evangelização, literal. Porque aqui, ó, do versículo 35 a 39, a gente está observando um evangelho o quê? Em massa. Né? Ou seja, Cristo está sendo anunciado para várias pessoas, através do ministério de João. Aí a gente vê do 41 a 42, evangelismo pessoal. Né? A gente vê Filipe ele falando diretamente só para Pedro. É individual. Né? Pessoa para pessoa. Aí você vê lá no 43, 44, evangelismo através de contato. É por meio de um contato que você vai conseguir chegar a um fulano ou beltrano. Né? E é o que acontece conosco. E aí, por último, né, a gente vai ver esse evangelho por meio que da palavra de Deus. Usando aí do versículo 45 a 51. Então são formas de evangelização que Deus vai trabalhando em todo esse texto aqui que nós lemos, do capítulo, versículo 35 até 51. Né? Então é dessa forma que Deus vai trabalhando. E o mais importante de tudo isso, irmãos, é entender que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente se espelha muito em pessoas. Né? A gente fica olhando o ministério de certas pessoas e a gente acha que se a gente não for mais ou menos parecido com aquilo ali, então a gente fica frustrado. E a gente precisa entender. Tem pessoas que Deus usa mesmo para alcançar multidões. Né? Como a gente diz de Billy Graham e tantos outros evangelistas. Mas tem pessoas que Deus usa para você alcançar uma pessoa por vez. E mesmo assim você precisa entender que isso é importante, porque uma alma salva para Deus, existe festa nos céus, né? Deus se alegra. Né? Então não é a quantidade, mas é a ação de você levar alguém a ser salvo, que é o maior milagre, né, que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Então pode ser por meio de multidões, pode ser por meio de pessoa, de uma única pessoa, ou seja, esse evangelismo pessoal, pode ser por meio de terceiros, Deus pode te usar alguém que possa intermediar essa ação, e acima de tudo, Deus também pode usar literalmente as próprias escrituras para poder levar as pessoas a Cristo. E eu conheço casos de pessoas que, lendo a palavra, se voltaram para Deus, nesse sentido. Né? Tem um testemunho do Matos Nascimento, ele era saxofonista, né, do Paralamas do Sucesso, ele tocou em várias bandas no Brasil conhecidas, né? E ele falava, né, que o que levou ele a se voltar para Deus, buscar Deus de alguma forma, até porque ele tinha tudo, né? Tinha riqueza, tinha fama, tinha sucesso. Tudo que ele queria alcançar por meio da riqueza, ele alcançou. Mas ele falando que vinha de um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele falou que alguém tinha dado um panfleto para ele lá, da igreja. Ele pegou, num dia assim que ele não estava muito bem, estava meio cabisbaixo, e foi ler esse folheto. Aí o folheto falava assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Pronto. Aí aquele ali foi o começo de um mover de Deus sobre a vida dele, e hoje ele está aí, né, servindo, é um grande homem de Deus nesse ponto, né, trabalhando em prol do reino, por causa de um folhetinho que alguém entregou para ele. Então a gente vê assim que Deus ele tem mesmo várias formas de trabalhar. Eu mesmo fui alcançado por meio de louvores, quando eu fui para a igreja, né? Eu senti assim, uma coisa diferente quando comecei a ouvir louvores. Entrei, depois gostei também da palavra, nunca mais saí de igreja. Nunca mais. E isso porque eu fui na igreja por interesse, né? Eu fui porque eu entregava bentô, sabia que na igreja tinha vários estrangeiros, né? Principalmente brasileiros. Eu falei, é lá mesmo que eu vou conseguir alcançar a clientela. Fui lá, pedi para a missionária, deixa eu colocar um panfleto aí no mural. Aí a missionária sabe, falou assim, não, pode deixar, me dá aqui.
E aí, então, eu falei assim, deixa eu ver, né? Na semana seguinte eu voltei para ver. Aí, quando eu entrei na igreja lá, tô olhando o mural, eu falei, cadê meu panfleto, né? Não foi colocado. Eu falei, deve estar lá dentro do templo. Olha a cabeça, né? Onde alguém vai ficar botando panfleto de Bentor dentro do templo, né? No mural. Não tem nada que ver com coisa espiritual, né? Aí eu entrei e também não tinha nada. Mas nisso que eu entrei, o que aconteceu? Foi a forma de Deus usar para alcançar. Porque nunca mais eu deixei de ter aquela percepção de que aquilo ali era uma coisa diferente. O louvor era diferente, né? A palavra era diferente, nunca tinha sentido o que eu estava sentindo, e de lá eu nunca mais saí. Né? Então Deus ele tem esses meios, né? Ele me levou por causa de um panfleto de Bentor para a igreja, para alcançar. E assim, cada um de nós deve ter os seus testemunhos, né, nesse ponto, e a gente vai vendo que Deus ele pode mover nesse sentido sobre a vida de todos. Né? E que a gente possa guardar essas verdades no nosso coração, que a gente possa realmente assim aplicar isso nas nossas vidas, que haja sempre o desejo no nosso coração de levar as pessoas a Jesus, a gente poder falar de Jesus, analisar qual o meio, né, que poderia ser mais prático nesse sentido para poder ministrar as pessoas, confiar no poder dele, usar a própria Escritura para falar desse Deus e assim por diante, né? Deus vai trabalhando no nosso coração e que Deus nos ajude a vivenciarmos essas verdades. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus...